Pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer aqui mais um autovlog, hoje com uma tréplica. É meio doido isso, né? Virou debate político para ter réplica e tréplica. Não, mas é que, tipo, o Severino falou, né? Me questionou a respeito dos sistemas de freios, né? Porque eu tava falando principalmente a respeito do hidrovácuo, né? E eu questionei ele, mandei uma contra-resposta, ele me respondeu a despeito do hidrovácuo em motos, né? Que motos não tem, eu não sabia, né? Então eu achei interessante a gente falar um pouquinho a respeito disso. Inclusive peça que é tão problemática em carros mais antigos como o Monza, né? Hoje a gente tem um grau de confiabilidade nessa peça muito maior do que outrora. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Se você já é inscrito, por favor, participe da área comunidade, que nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. E se você está procurando conteúdo específico, como esse 308 que serve de plano de fundo para esses vídeos, né, desse tipo, verifique a área das playlists, que nós temos diversos carros que foram, que ainda são meus no seu uso cotidiano, como esse próprio Peugeot, que tem mais de 110 vídeos aí dele. Bom, a gente estava falando a respeito do hidrovácuo, né? O que é o hidrovácuo? Vamos falar de uma forma bastante simples. Ali nos anos 50, até os anos 50, você só tinha um sistema de freio bruto, mais ou menos como era o freio de moto, pelo que eu subentendo, né? Você não tinha uma complexidade de freios muito grande, os freios eram muito duros, inclusive, tá? Quem nunca dirigiu um carro bem mais antigo, né, que a gente tem que explicar, um carro até ali nos anos 70, né, quando o hidrovácuo não era uma coisa comum, né, o cilindro, então você tinha um freio que era muito duro, era muito ruim de parar, e também outras tecnologias, né, como os freios a discos não eram comuns, era muito comum você ver muito carro com 4 freios a tambor, e carros pesados, tipo uma versão de entrada do Galaxy, né, aquela banheira com 4 tambores, vocês imaginem o que aquilo devia parar, um carro legal, mas sem freio nenhum. Então, o hidrovácuo, esse sistema, ele aparece ali no início dos anos 50, a gente vê muito nos Cadillacs de topo, né? E foi começando a descer a escala, né? Como acontece em tudo. O hidrovácuo, ele nasce mais ou menos para tentar proteger, se assim a gente pode dizer, o sistema de freios dos carros automáticos, porque como você tinha um sistema de freios que era muito duro à época, você precisava de algo que intensificasse a frenagem do carro, né? E você imagina que num carro automático, você tem aquele sistema que acopla diretamente o motor ao câmbio, que é o conversor de torque, ele está sempre trabalhando, então ele sempre está arrastando as rodas. Então se você tem um pedal de freio muito duro, isso dificulta você segurar o carro. Então por isso que o hidrovácuo surge, tá? Nesse espaço de tempo. Explicando muito simplesmente o que é o hidrovácuo, né? O hidrovácuo é um sistema que ele trabalha com vácuo gerado pelo motor, né, que intensifica a potência de frenagem do freio, né? Ele trabalha em cima dos circuitos de óleo do freio, né? E ele é como se ele tivesse uma mola dentro dele, né? Eu não vou saber explicar isso muito direito, por isso que eu disse que vai ser simples. Mas ele, conforme você aumenta a rotação do motor, você intensifica o poder de frenagem. E quanto maior a cilindrada, maior a geração de vácuo para o hidrovácuo, então maior a potência de frenagem. Então isso era muito interessante porque quando o carro era mais potente, naquela época nem se pensava em turbo, né? Então você tinha muito mais poder de frenagem também. Era uma coisa intrínseca, só que era meio perigosa, tá? A gente tem que falar aqui o porquê do perigo, principalmente nos veículos que tinham transmissão manual. O que acontecia? Você podia travar o sistema de freios, mas travar de você travar a roda na hora que você fazia uma redução pela quantidade de torque que você tinha, né? Porque ele te dava aquela freada feia mesmo, né? Como se você tivesse afundado de vez o pé. Então isso foi melhorando, foi se transformando num sistema mais progressivo, aí chegamos no Brasil dos anos 70, onde o hidrovácuo começou a se popularizar, né, em carros como o Fiat 147, você teve Chevette, porque muitos desses carros, inclusive Chevette, você tinha isso como opção, Opala era opção, você não tinha isso daí obrigatoriamente. Os Dodges, vocês imaginem aqueles carros que tinham muita potência para a realidade do Brasil à época, um peso muito grande, né?
sem hidrovácuo. É uma coisa complicada. E nos anos 80 se transformou numa coisa comum, né? Você passou a ter isso como padrão e hoje é padrão de indústria. Eu achava que as motos tinham de alguma forma, né, em um tamanho menor. Mas a gente também tem que convir que, tanto por conta da cilindrada, que na maioria das motos é muito baixa, né? Então você não vai ter praticamente geração de vácuo nenhum, tanto pelo tamanho reduzido da peça, que teria que ser muito pequeno para caber numa moto. Um hidrovácuo geralmente é uma peça de tamanho intermediário. Seria o quê? Do tamanho mais ou menos de um alternador, dependendo do carro. Né? Então, numa moto é um estrambolho, né? Então não teria realmente uma função muito ativa. Aí a gente estava falando de hidrovácuo, né? Expliquei aqui um pouquinho da necessidade dele e a necessidade urgente dele quando a gente fala de carros com câmbio automático, né? Eu me lembrei das problemáticas de hidrovácuo com Monza. Mas isso daí vale para todos os carros um pouco mais antigos, ali até a década de 90. Isso era muito comum, principalmente carros que tinham ar-condicionado, que o sistema é todo integrado, né? É um circuito fechado. Então, quando você aciona o ar-condicionado, você mexe alguma coisa no freio, né? De alguma forma, mesmo que não seja obrigatório. Mesmo nesse carro aqui no 308, seja no Monza. Aqui é diferente, porque o sistema de hidrovácuo desse carro ele tem uma bomba à parte. E, bom, é até bom, interessante de eu falar isso. Os carros com turbo têm uma deficiência de freios muito grande, tá? Você tem muita potência para pouco freio. Por isso que geralmente os carros com motor turbo, você tem uma aplicação de discos, pastilhas, né? Tudo de muito maior diâmetro do que a versão aspirada. Né? E no caso desses turbos mais modernos, como o caso desse 308, você tem uma bomba pressurizadora do hidrovácuo, entenderam? Porque o motor ele continua sendo 1.6. Então ele não gera o vácuo suficiente para segurar um carro que tem 173 cavalos, entenderam? Isso aí vale para todos os carros com turbo, tá? Seja 2.0, 1.0, 1.0, então é horrível, porque 1.0 por natureza já é um carro que gera muito pouco vácuo de motor, né? Então você imagina um 1.0 com turbo, ele não tem freio motor, né? Então aí você acaba criando freio motor com esse sistema da bomba à parte para o hidrovácuo. Mas continuando aqui no Bendito do Monza, isso vale para Santana, vale para Opala, para Del Rey, tudo que tinha ar-condicionado naquela época. Então você tinha uma problemática muito grande de hidrovácuo, que ele estourava. Literalmente ele estourava, ele não aguentava a pressão e você ficava sem freio. É simples assim, né? E isso dava uma problemática muito grande. Inclusive, você deve sempre ficar verificando a parte de mangueiras, né? Toda essa parte do carro para que você não tenha esses sustos, no caso dos mais antigos, né? Nos modelos manuais isso não é tão intensificado, mas as mangueiras, principalmente as mangueiras que se desgastam com o tempo, elas podem te dar sustos, como aconteceu comigo de novo. Eu tenho muito problema de freio, né? Vocês já estão percebendo isso. O que aconteceu? O Monza SL começou a falhar, muita dificuldade para pegar, muita. Aí vocês vão pensar, o que tem a ver o cu com as calças? Então tem tudo a ver, e eu já vou explicar. E nada de ligar, a gente achando que o carro estava falhando cilindro, que era algum problema de vela, que era cabo de vela. Aí via, nada, que falhava o terceiro cilindro e nada do carro pegar. Até a hora que a gente reparou que a mangueira do hidrovácuo dele estava toda rasgada, ou seja, ela se decompôs, né? Então ele estava perdendo um vácuo do motor que não deixava ele estabilizar a marcha lenta, ele ficava totalmente irregular, quadradíssimo. Foi só trocar a mangueira do hidrovácuo, foi até engraçado, trocou a mangueira do hidrovácuo, o carro serenou. Serenou, abaixou a rotação, ficou suave, ficou sutil, porque não estava dando entrada falsa de ar, né? E não estava deixando perder a pressão do vácuo, né? Dentro do sistema. Então, para vocês verem o quanto isso muda. E quando você perde o hidrovácuo, você fica sem freio? Sim, você perde praticamente todo o poder de frenagem. Eu não vou dizer que é o ideal, tá? Mas o menos pior é se o freio ficasse duro de uma vez só para você conseguir parar o carro como num freio normal. Mas geralmente o que acontece quando você fica sem o sistema do hidrovácuo? Você só abaixa o pé e o pé vai até o chão. Acabou. Que foi o que aconteceu com aquele Monza que eu falei lá para vocês lá atrás, né? E você pode perder pressão de hidrovácuo em diversas partes, desde os burrinhos, né? Tudo que der a possibilidade de abrir um pouco esse sistema totalmente fechado, né? Você pode ter vazamento e a partir do momento que você tem um vazamento, você pode perder poder de frenagem até o momento que você fica totalmente sem freio, né? Então aqui a gente já explicou mais um pouquinho sobre hidrovácuo aqui, porque quando eu falei, eu fiquei realmente curioso disso, que eu perguntei para o Severino, né?
E nas motos mesmo eu acho muito curioso, que tem muita moto que até hoje é tambor na dianteira, né? Mas é aquela questão, é a questão da necessidade realmente, porque são veículos muito leves, né? Apesar que ainda existem carros, por exemplo, eu tive o Logan e tive o Clio, e aqui a gente vai falar em respeito de peso e freio. O Logan Authentic, que era o básico que eu tive, né? E o Clio, que também por acaso era Authentic, mas todo o Clio era assim, sem ser os 1.6. O Clio e o Logan de entrada tinham o freio de disco sólido, ele não era refrigerado. No Logan era uma coisa muito ruim, tá? Porque quando o ABS atuava, você não tinha muito poder de frenagem. E naturalmente, como era um carro 1000, né? Você já não tinha hidrovácuo, você não tinha vácuo para forçar ele. Então, era um carro meio ruim de freio. Mas o Clio, como o Clio pesava cerca de quase 300 quilos a menos do que o Logan, 300 quilos a menos que o Logan, era totalmente diferente, apesar de usar o mesmo sistema de freios, com um disco sólido. O ideal é como é o caso desse carro daqui, de você ter os discos sólidos, os sólidos aí, ô louco, ter os discos refrigerados na dianteira, né? E tá, esse carro também tem a adição dos discos na traseira, que intensifica, aqui no caso aqui, quando a gente fala de disco, dianteiro e traseiro, você tem uma equalização melhor de frenagem, né? Quando você tem tambor, geralmente o carro dá aquela sambadinha de traseira na hora que você freia com muita força, que a distribuição não é tão linear. Quando você tem o disco, né, como no caso desse carro, você segue reto. Isso não é nenhuma tecnologia de outro mundo, não. Você vai para carros aí dos anos 80, inclusive o Monza, dependendo da versão dele, tinha a possibilidade de ter discos na traseira e até mesmo o ABS, mas o disco na traseira é muito importante, muito bom. Também, que muita gente fala, mas como o carro é leve, é desnecessário você ter disco na traseira, é só uma manutenção a mais. Não, não é bem assim não, melhora realmente a frenagem, dá mais segurança de frenagem, né? É algo interessante. Tudo bem que é o custo de uma manutenção maior, porque aí você tem pastilha para trocar, disco para trocar. O tambor, praticamente nunca você troca o tambor, né? Basicamente isso. Né? Você só vai fazendo a lubrificação dele com o tempo, né? Não tem muita complexidade, né? Mas enfim, então aqui a gente explicou mais um pouquinho sobre hidrovácuo. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. É isso então, pessoal. Valeu!